Olá, seja bem-vindo, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdade Inconveniente. Estou bem feliz assim com esses vídeos que eu estou fazendo e desde já quero te convidar a deixar um comentário, enfim, interagir de alguma forma, se fizer sentido para você. Esse canal tem trazido à tona alguns pensamentos, me feito refletir bastante sobre a vida, enfim, buscado, né, tentar compartilhar algum pouquinho do conhecimento que eu tenho, aliás, compartilhar o pouco conhecimento que eu tenho, né? Enfim, hoje foi um dia atípico, passei por 2 acidentes, cara, aqui na cidade. Pessoas no chão, sendo atendidas, bombeiros e tal. E aquilo me trouxe uma reflexão do quanto a vida é fluida, né? Do quanto a vida, de repente, pode mudar. Né? Um diagnóstico que não existia, um carro que você não vê, uma placa que pode cair com o vento, enfim. Tantas possibilidades, né, de acidentes e tal. E de repente, simplesmente as coisas mudam, os objetivos, o local para onde você estava indo, né? Imagina você estar na rua andando, indo para casa, de repente um carro te pega, você continua vivo, mas já não é para casa que você está indo, é para o hospital, né? Então é algo que chama a atenção é, não é fluidez a palavra, mas essa possibilidade de mudança repentina, né? Essa imprevisibilidade, achei a palavra, a imprevisibilidade da vida. A gente tenta controlar as coisas, organizar. Eu mesmo lido bastante com agenda, né? Eu procuro agendar os meus compromissos e tal. Tenho minhas rotinas nos meus escritórios, mas eu procuro agendar minhas agendas. Só que se eu olhar para trás, cara, na grande maioria das vezes esses agendamentos eles acabam mudando, né? Óbvio, algumas agendas se cumprem e tal, mas várias vezes também acabam mudando. E a gente vai passando assim, como quem não percebe, continua tentando controlar e tal. Mas com certeza, né, isso pode nos fazer enxergar, para quem tem o hábito de contemplar isso, e a verdade é que a grande maioria das pessoas não está mais contemplando nada, né? A grande maioria das pessoas, e eu me coloco nessa condição, a gente tem dificuldade de ficar 15 minutos em silêncio, né? Sem falar nada, só olhando, ou nem olhando, né, de olhos fechados, ou pensando na vida, a gente tem dificuldade, porque a gente está o tempo inteiro cheio de estímulos, né? E a gente não consegue, né, mais parar para refletir. E se a gente parar para contemplar a vida, a gente pode perceber, né? Olha para onde você está agora, faz esse exercício comigo. Olha onde você está agora, olha ao seu redor. Eu, por exemplo, tô aqui, ó, tô no meu carro, né? Tem um painel, lá fora tem um prédio que eu vou fazer uma visita agora à tarde, né? Lá fora tem um sol que está brilhando, paralelepípedo, né? Com um pouco de mato no meio, um gramado, uma palmeira. Olha quantos elementos, quantos detalhes, olha quantas coisas a gente pode observar, né? Tantas coisinhas, né, de contemplação para entender, para saber onde se está inserido, né? Então hoje é um fim de tarde, né? É uma quinta-feira, final da tarde. Então meu lugar no espaço, meu lugar no tempo, né? Cara, enfim, né? A matéria que está ao meu redor é tanta coisa, né? E se a gente parar para contemplar o passado e tentar traçar uma linha que nos coloque nesse exato instante onde estamos, a quantidade de coincidências, a quantidade de fatos, a quantidade de coisas que tiveram que acontecer para que estivéssemos aqui agora, ela é tão grande, ela é tão. É de uma magnitude, né? Tem aquele meme, né? Para você nascer, precisa de 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, e aí por diante até chegar em milhares de pessoas, né? É tão grande a complexidade, né? Tu imagina que, sei lá, a mãe ou a avó da minha avó não tivesse entrado num navio para a Alemanha. Já ia ser diferente. É tanta coincidência, cara, que é óbvio que nada do que acontece é por acaso. Que há, certo, claro, a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso livre-arbítrio, mas é nítido, é patente, é só querer enxergar de que as coisas elas seguem um plano, elas seguem
existe, né, um Deus, um Criador, uma pessoa, né, que uma das pessoas, inclusive da Santíssima Trindade, inclusive, mas eu não vou entrar nesse assunto, senão vai longe, que conduz a gente, né, e a gente fica tentando controlar as coisas, a gente fica tentando determinar como as coisas são. Não que, vamos lá, a gente é dotado de livre-arbítrio, então em alguma medida as nossas decisões importam e muito, as nossas vontades direcionam de alguma maneira essa ação divina, né? Mas, cara, é óbvio que nada é por acaso. E quem nega isso é justamente porque está tão afundado num mundo de estímulos, né? Está tão afundado num mundo de estímulos materiais, de coisas menores, que não consegue enxergar. Eu mesmo hoje vou fazer uma confissão aqui. Hoje de tarde eu estou escrevendo um livro. Eu ia falar sobre isso no vídeo, mas não vai encaixar agora. Eu falo no próximo vídeo. Eu já terminei de escrever, na verdade. Eu vou sendo honesto, eu escrevi muita coisa, usei muito da IA também para me ajudar a refletir e dar ideias. Eu fiz um livro sobre o luto, a pedido do Cemitério São José e do Grupo Eternos. Eu fiz um livro sobre o luto, né? E, cara, um trabalho intelectual, assim, intenso, 92 páginas. Eu tive que reler ele inteiro, revisar, falando um pouco da minha experiência com relação à morte e tal, a minha convivência com a morte desde criança, etc e tal. Dando algumas pitadas, algumas ideias sobre o luto, sobre como passar pelo luto, etc e tal. E aí, cara, no final do trabalho intelectual, eu, me vi assim, fiz aquela leitura, me vi cansado, mentalmente cansado, tipo, assim, tendo um nível de estresse, né? E aí, cara, quando eu vi, eu já tava jogando um CS, ouvindo uma música e fumando um vape, né? Aí eu olhei aquela cena, um podzinho, que lá no escritório uma das meninas tem lá, e aí eu acabo... eu não sou fumante, nunca fui de fumar cigarro e tal, gosto de charuto, mas o podzinho às vezes eu fumo. E aí, cara, porque é prático, né? Mas enfim, também não é uma coisa que eu mergulho, não. Pelo contrário, mas eu disse que sempre falaria a verdade aqui, então eu sempre vou falar a verdade. E aí eu vi, cara, eu jogando CS, tipo, foi, sei lá, 10 minutos que eu joguei, eu nem gosto de CS, mas eu jogando CS, ouvindo música e fumando, pode ali, caramba, para não falar caramba, né? Olha quanto estímulo ao mesmo tempo, sem contar a luz que estava em cima de mim, soltando ondas, tipo, porra, aí eu dei uma segurada, disse, calma, aí eu fiz o efeito contrário, eu dei uma relaxada, né? Tinha recém tomado um café, inclusive. Não, calma, o meu estresse, ele é justamente pelo excesso de uso do cérebro. Aí eu estou aqui sobrecarregando ele. Não, eu deveria estar justamente contemplando, olhando para fora, olhando para a janela, relaxando, entendeu? E a gente perdeu essa... Eu não sei se os assuntos se conectam tão bem, mas é justamente essa nossa dificuldade de contemplar, de olhar para a vida na magnitude que ela tem, nas mais variadas nuances, né? Olhar para uma pessoa e entender que aquela pessoa que você está vendo, ela tem muitas coisas por trás dela, ela tem, enfim, uma infinidade, uma imensidão de fatores que levaram a ser como ela é, e ter essa compreensão, essa empatia. Hoje mesmo tive uma reunião com um cara que há não muito tempo atrás eu achava um cara meio pau no cu. E, cara, ele se tornou um cara legal, se tornou um cara, assim, aparentemente, claro, né, não tem profundidade de conhecimento, mas eu falei pra ele na reunião, cara, porra, eu te achava meio pau no cu, mas tu parece ser um cara legal, a gente tá praticando a mesma religião, a gente tá numa tocada, buscando, né, evoluir. E aí ele falou, ele também provavelmente me achava um pau no cu, né, porque eu tenho muito disso, tem muita gente que me acha pau no cu e depois me conhece, pô, tu não é tão pau no cu assim, ou tu é um cara legal, enfim. E aí ter essa contemplação, tentar entender de fato a realidade que está ao nosso redor, nos faz entender o quanto a vida ela é guiada, ela tem um propósito, ela tem um norte, né? E quando a gente alinha, e esse é o grande segredo que eu aprendi com o Gugu, que é o filho do Olavo de Carvalho, numa aula incrível sobre o sentido da vida, que eu não lembro o nome, mas se procurar sentido da vida, eu não lembro o nome dele, se é Luiz Augusto, Luiz Gustavo, é o Gugu. Se você alinha a sua vida, né, a sua vontade, à vontade de Deus, ou do que você quiser chamar, do universo, ali tu encontra um veio que vai te trazer o tesão, o sentido, né,
uma vida com sentido, porque o maior mal do ser humano é uma vida sem sentido, né? E cada dia que passa, ele precisa ter sentido nele mesmo, porque o dia ele simboliza uma vida, né? O nascimento, que é o despertar, e a morte, que é o dormir, né? Se cada dia da nossa vida em que ela não faz sentido, a gente vai acumulando essa falta de sentido, e isso vai se tornando um grande problema, e talvez porque isso está perdido aí, sei lá, se tu estiver perdido. Cara, é isso. Eu liguei a câmera e fui falando, eu ia falar sobre os acidentes e o mundo me levou, o diálogo me levou para esse caminho. Espero que tenha feito sentido, né? Espero que o que eu falei faça algum sentido. Eu até vou botar o título do vídeo, né? Nada é por acaso, né? Sei lá se representa bem, mas eu acho que tem a ver. Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe, curta, enfim, faça aquilo que tem que fazer. Tamo junto, né? Se você quiser, né? Faz aí, enfim. Eu não tenho ninguém assistindo, tem 2 ou 3, mas tá ótimo, cara. Tá ótimo. Só de eu poder revisitar esses vídeos. YouTube, te amo. Se eu puder daqui 10 anos rever esses vídeos, vou ficar muito feliz. Tamo junto, forte abraço.